Senhor que uma vez se demonstrou para nós, nós já o conhecemos, nós já somos salvos, nós já temos a salvação, nós já estamos ligados e conectados com aquilo que é o propósito eterno. Então nós agora temos uma função, temos um chamado e uma missão que é ganhar o maior número de pessoas possível para o Senhor. E para isso nós precisamos ser equipados, nós precisamos de ferramentas, nós precisamos daquilo que o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus, para que nós possamos executar esse trabalho, esse serviço, esse ministério. E aí o pastor Luiz, de forma assim magistral, mencionou que a quarta fase desse processo ela ainda está por vir, que é quando Jesus volta. E então ele nos conecta, puxando da quarta fase com o primeiro estágio, e ficou em stand-by, né? Segundo o que ele falou. E ele nos conecta novamente nessa árvore da vida, que vai ser reencontrada, e nós não temos acesso a ela nesse momento que nós estamos vivendo, mas nós teremos no futuro. E aí nós temos a nova Jerusalém, nós temos novos céus, nova terra, nós temos uma realidade em que todas as coisas são novas. Então, estou apenas fazendo essa conexão para que você possa entender que nós estamos vivendo nessa dispensação, num momento específico, onde nós temos um chamado, temos um propósito. E esse propósito não está no fato de nós sermos felizes, de nós termos muitas coisas legais à nossa volta, de nós termos grandes realizações nessa terra, mas o nosso real propósito, pelo qual estamos vivos, é ganhar vidas, ganhar pessoas para o Senhor. E para isso nós precisamos dos dons espirituais, para isso nós precisamos da capacitação sobrenatural do Senhor, por meio dessa realidade que Ele nos concedeu, pelo Espírito Santo. Obrigado, Gé. E diante disso nós estamos então ministrando vários temas. Nós começamos com um tema chamado Imposição de Mãos. Tem uma série de mensagens lá no nosso canal no YouTube, que é Fonte de Vida Indaiatuba, uma série de mensagens a respeito do tema Imposição de Mãos. Depois nós começamos a falar a respeito do falar em línguas, outra série de mensagens a respeito do falar em línguas, boas, acredito que vai edificar a sua vida, se você ouvir ou ouvir novamente para aqueles que já ouviram. E algumas semanas atrás nós começamos o tema de dons espirituais. Nós, na semana passada, encerramos a ministração falando a respeito, tem sido uma frase, uma máxima daquilo que nós temos ministrado aqui, a respeito dos dons espirituais, de que o resultado é poderoso, o resultado é magnífico, o resultado é espetacular, mas o processo ele é simples. Nós temos enfatizado isso, nós temos dito assim de forma muito categórica, garantindo para todos os que ouvem, os que estão sendo ministrados por esse ensino, de que o Senhor, Ele quer nos usar, e Ele nos dá uma possibilidade disso. Ele não torna isso inacessível. Ser usado por Deus não é algo para ser algo tão difícil assim, tão complexo e inacessível assim. Muito pelo contrário, o Senhor quer fazer com que isso seja algo normal, corriqueiro, algo cotidiano, algo que aconteça assim diariamente na nossa existência. Quando você lê Atos dos Apóstolos, que é um livro-chave para que a gente possa perceber como que Deus pode usar pessoas, você vai perceber que, por mais que os resultados são maravilhosos, resultados impressionantes do poder de Deus em ação, das manifestações do Senhor, mas você vai perceber que o processo, ele em nenhum momento lá está mencionado como sendo algo assim tão espetacular, ao ponto que apenas algumas pessoas, alguns crentes cheios do Espírito Santo, poderiam ser usados por Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia nos dá a entender que esse agir de Deus ele era constante. E ele era muito, e na vida de muitas pessoas. E é sobre isso que nós queremos dar continuidade, falando a respeito dessa maneira como Deus escolheu agir por meio dos dons espirituais. E uma das coisas que nós falamos na semana passada, e nós vamos fazer a partir desse ponto, o recomeço da nossa ministração, é que nós mencionamos que nós precisamos compreender, entender e ter essa revelação de que o Espírito Santo não fará sozinho, de que os dons espirituais não acontecem de maneira espontânea, por obra e direção do Espírito Santo,
mas Ele escolheu fazer a sua obra através de nós. E aí nós falamos a respeito de uma parceria. Nós mencionamos a respeito de uma atuação onde o Espírito Santo, ele age, mas ele age na medida que nós entendemos, na medida que nós aceitamos e na medida que nós aceitamos ser agentes desse sobrenatural. Eu falo isso porque tem muito crente que acha que as manifestações do Espírito Santo dependem unicamente do Espírito Santo. É comum você achar isso até. Uma das maneiras de pensar isso são pessoas que dizem assim, se era de Deus aconteceria, se não aconteceu não era de Deus. Então a lógica de que se é de Deus acontece e se não aconteceu porque não era de Deus, dá a ideia de que só quem está em evidência é Deus. Não tem nada a ver com o ser humano. Porque se fosse de Deus aconteceria, se não foi, não aconteceu, então não era de Deus. E isso isenta totalmente a responsabilidade humana, isenta completamente, tira de foco toda a parte daquilo que o ser humano precisa interagir com o Senhor. E é nesse ponto que nós queremos nos deter. É sobre essa realidade do que Deus quer fazer e do que depende da nossa parte para que aquilo que Ele quer fazer de fato aconteça. Acho que você pode concordar comigo que se fosse para depender só de Deus as manifestações espirituais, então nós diríamos que uma igreja que não tem tantas manifestações espirituais, nós diríamos que a culpa é de Deus. Ok? Simples assim. Se nós pegássemos, não apenas no caso de uma igreja local, mas de uma cidade, se nós chegássemos à conclusão que não está acontecendo tanta manifestação espiritual, a culpa era de Deus sobre aquela cidade. Deus estava, por alguma razão, desgostoso, sem vontade de fazer nada, e Ele decidiu não fazer, ele está de má vontade sobre alguma cidade, então não acontece nada lá porque Deus não queria. Vamos pensar agora numa cidade, mas vamos passar num país. Se nada ou pouca coisa de manifestação espiritual acontece sobre uma nação, então a culpa é de Deus. Porque se não acontece é porque Deus não queria. Seguindo essa lógica de pensamento, se não está acontecendo é porque Deus não quer. Então se não está acontecendo é porque Deus não quer e a igreja está muito bem, obrigado. E as pessoas estão muito bem obrigadas. A culpa é do Senhor que não está a fim de fazer nada. Ele está sem vontade de fazer. Então nós podemos dizer o seguinte, se numa geração inteira há uma escassez de manifestação de Deus, há uma escassez de sobrenatural, há uma escassez de poder de Deus sendo exposto, manifestado, nós chegaremos à conclusão de que Deus está com má vontade. E Ele não quer fazer. Você acha que Deus não quer fazer? O que você acha? Vocês estão aí, irmãos? Estão, né? Estão aí, todos chegaram. Amém, glória a Deus. Vocês ouviram a pergunta ou nem isso ouviram? Ele quer fazer? Quer fazer, Jô? Ele quer fazer. Alguém mais concorda com a Jô? Ele quer fazer? Deus quer fazer ou não quer fazer? Ou ele está com vontade de não fazer nada? Não, ele quer fazer. Você crê que Deus faça? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus pode agir? Então, na nossa perspectiva, a escassez da manifestação dos dons, da manifestação profética, da manifestação do sobrenatural de Deus não está em função da má vontade de Deus. Possivelmente, quando nós dizemos que não está de acordo com a má vontade de Deus, então possivelmente está ligado à nossa atuação. Então nós podemos afirmar que tem uma parte que é decisiva nesse processo, que depende de nós e que possivelmente não está sendo feita. Ok? Podemos caminhar nessa perspectiva? Talvez por desconhecimento, ou por desprezo, talvez por não saber que pode, ou talvez sabendo que pode, não está nem aí para poder fazer algo, mas alguma dessas explicações está mais alinhada com aquilo que nós estamos dizendo, que nós cremos que Deus quer fazer. E se de algum modo não está acontecendo, talvez é porque nós não estamos aprendendo a nos mover em Deus da maneira como Ele quer. Para não ficar falando apenas daquilo que eu acho, e para falar mais de Bíblia, que eu tenho certeza que você espera ouvir mais Bíblia, vamos pegar um pouquinho de Bíblia, a gente falou um pouquinho, mas foi muito rápido na semana passada sobre isso. 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14 nos ajuda a entender um pouquinho a respeito disso. 1 Timóteo 4,14 diz assim,
Eu vou ler de maneira um pouco rápida, talvez não consiga aguardar você achar a passagem bíblica, mas está tudo registrado e você pode depois estudar com mais carinho, tá bom? Então 1 Timóteo 4,14 diz assim, ó, Paulo fala para Timóteo, não te faças negligente, olha a palavra ali, ó, negligente, ou seja, descuidado. A ideia é de alguém que não zela, não cuida, alguém que não leva em consideração o suficiente. Não seja negligente para com o dom que há. Não haverá, já existe, tempo atual, presente, há em ti, o qual te foi, ou seja, já tinha sido liberado, o qual te foi concedido, quando? Mediante uma profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Deu para entender ali, né? O apóstolo Paulo está sendo bem claro em relação ali a Timóteo. Ele está dizendo o seguinte, olha, não seja negligente. Você recebeu um dom. Esse dom foi no dia que o presbitério orou com você. Oraram com imposição de mãos. E se não bastasse a imposição de mãos do presbitério, teve uma palavra profética lançada na sua direção, que garantiu e concedeu um carisma. Da onde surge isso, a palavra carisma? Ali, ó. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu consigo visualizar na língua original. Então, a palavra aqui no grego koiné é carisma. É a mesma palavra que em todas as partes daquilo que a gente está falando sobre dom é a mesma palavra. Ou seja, esse carisma aqui é o mesmo de 1 Coríntios capítulo 12, que ele está se referindo. Não a outra palavra, não. É a mesma. Ele está dizendo o seguinte, olha, não seja negligente, não dê de ombros, não seja descuidado com o dom que você recebeu. Vamos tentar traduzir do seguinte modo, olha, o Espírito Santo ele não vai ativar o dom sozinho. O Espírito Santo não vai fazer o dom se manifestar de forma espontânea. Está conseguindo entender? Ele concede um dom sobre a sua vida. Mas não depende dele, segundo esse versículo nós podemos entender assim, a autoativação espontânea do dom, para que o dom, então, possa manifestar o poder de Deus. Sinais, prodígios, maravilhas, manifestações da glória do Senhor, isso tudo não está na perspectiva do agir espontâneo de Deus. Ele está colocando isso ali, vamos assim usar uma linguagem mais nossa, né? No colo de Timóteo. Timóteo, é sua responsabilidade. Você vai precisar cooperar com Deus. Você vai precisar firmar uma parceria e fazer a sua parte dessa parceria. É uma aliança nesse processo. É uma parceria. Para não restar dúvida, vamos pular o outro, para a próxima carta. Ele enviou o primeiro, não deu certo, ele enviou a segunda. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Acho que o Timóteo demorou um pouquinho para entender esse negócio do que foi liberado sobre a vida dele. 2 Timóteo, a gente vai entender por que ele estava com essa dificuldade de se mover nos dons. Daqui a pouco a gente vai entender. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz assim, ó. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Agora ele dá um outro detalhe, ó. Pela imposição das minhas mãos. Olha, provavelmente ele não está falando do mesmo dom que ele mencionou na primeira carta. Por quê? Porque na primeira carta ele falou assim, ó, foi uma profecia, eu estava presente, e você recebeu quando o presbitério impôs as mãos sobre você. E lá ele fala, não seja negligente com aquele dom lá. Agora ele fala o seguinte, ó, tem mais dom na sua vida. E isso é um conceito importante para que a gente possa entender que no mínimo um dom, em função do serviço, em função do ministério, Deus nos concede para que a gente possa agir, para que a gente possa ser efetivo na obra do Senhor. No mínimo um dom. Mas assim, com certeza eu posso afirmar para você que mais dons, seja da relação de dons espirituais, seja da relação de dons ministeriais, seja das relações dos dons que são os demais dons que a gente colocou todos como dons de serviço, né? Dons que estão desconexos de outras passagens bíblicas, né? Em outras partes da Bíblia. Temos 3 listas de dons que nós já falamos sobre isso nas nossas outras ministrações. Então aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, você precisa não ser negligente com aquele dom. E aqui ele fala o seguinte, olha, você precisa reavivar.
A ideia do reavivar, quando você busca uma melhor compreensão da palavra que foi traduzida em português como reavivar, a ideia é a ideia de uma brasa que está perdendo a intensidade do fogo. Então, quem já fez churrasco sabe do que eu estou falando. Com o passar do tempo, né, vai esfriando aquele braseiro, aquela brasa toda. Então, às vezes, uma brasa específica, um carvão lá específico, ele vai perdendo intensidade. E quando ele começa a perder intensidade, o que você faz? Você vai lá, seja de forma você mesmo ou através de algum equipamento, você vai lá e sopra novamente. O simples fato de você soprar novamente naquela brasa que um dia estava acesa e agora está se apagando, ela faz com que automaticamente aquele sopro reacenda. Essa é a palavra que foi traduzida aqui como reaviva. Ou seja, desperta de novo, acorda de novo. E faça com que isso se acenda novamente. O interessante aqui é que ele está falando que esse ato de despertar o dom, de reacender, não é uma obra de Deus. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente acha que é uma obra de Deus, até ora para isso, né? Deus, reaviva o dom que é na minha vida. Ô papai, vou entrar num propósito de oração e jejum, para o Senhor reavivar o dom que o Senhor já me deu. Não tem lógica disso. Eu até brinquei falando isso na semana passada, né? Na verdade, a lógica é simples. Quem botou para dormir, acorda. Aquele que botou para dormir. Eu falei do pregador, né, que estava pregando. E aí, ele ficou irritado com o irmão que estava dormindo. Ele mandou de púlpito assim, amada, acorde seu esposo aí que está dormindo assim. Eu não. O senhor colocou ele para dormir, o senhor que acorde. Então, a lógica é simples. Ou seja, quem bota para dormir, que acorde. É o responsável. Então, Deus não bota para dormir dom na vida de ninguém. Se eu boto pela minha negligência, pela minha falta de zelo, é eu mesmo que tenho que acordar esse dom na minha vida. Pode parecer engraçado, mas é real. É o que Deus está falando aqui por meio de Paulo com Timóteo. Ele está falando o seguinte, olha, Timóteo, você botou para dormir. Você vai acordar. Deus já deu. Agora é você que vai despertar esse dom sonolento na sua vida. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Está querendo dizer o seguinte, olha, os dons eles não atuam de maneira unilateral. Os dons eles atuam de maneira em parceria. Isso é muito importante você entender. E talvez, eu não sei, talvez pela falta da habilidade com que eu possa falar, eu não consiga expressar tudo aquilo que eu estou querendo quando eu falo isso. Mas é importante você entender o que eu estou repetidamente dizendo, mesmo que talvez com as palavras não as melhores possíveis. Mas eu quero afirmar para você que se você entender a sua parte no agir de Deus, você vai ser muito mais atuante no Senhor. Deus vai agir muito mais através da sua vida. É muito provável que fruto da negligência ou da sonolência espiritual, muito daquilo que Deus já deu nem esteja sendo percebido. Esteja sendo negligenciado por falta de perceber que é Deus que deu. Então, Deus está aqui falando, olha, não acho que precisa acontecer algo tão espetacular para que você comece a agir em Deus. Essa expectativa maldita nos atrapalha tanto de fato ser alguém usado pelo Senhor. É importante nós entendermos que há uma interação entre nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu, talvez no futuro a gente possa perguntar isso para ele, Espírito Santo, por que você decidiu agir em função da minha vontade? Por que você leva tanto em consideração querer ou não ser um agente nas tuas mãos? Por que o Senhor me faz participante desse grande mover? Aí ele vai explicar para a gente. E talvez eu não saiba toda a resposta por que ele escolheu fazer isso, mas uma coisa eu sei, ele escolheu nos tornar parceiros, cooperadores com o Senhor. E diante disso, a gente precisa entender qual que é a realidade do Espírito Santo. Como o português nem sempre consegue traduzir, por melhor e mais bem intencionada que seja o biblista, a pessoa que está ali redigindo a Bíblia, e a escolha da palavra, do vocábulo que ele vai utilizar, então, às vezes, em alguns casos, tentar entender o original vai nos ajudar. Romanos 8:26 é um caso típico. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Lá vai falar a respeito do Espírito Santo, né? E da obra do Espírito Santo na vida do crente. Na obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E é dele. Lá tem uma palavrinha muito legal, muito importante. Romanos 8:26 diz assim, também
o Espírito semelhantemente, aqui vem a palavra, que em português é pequenininha, ó, nos assiste. A palavra ali, assiste. Aí falar assiste para você, falar assiste para mim, dá uma ideia de alguém que apertou o canal Wesley e está assistindo o Wesley, olhando lá o Wesley lá. Todo dia ele está lá, o Espírito Santo olhando, né? Está assistindo. É assim que a gente usa, né? Fala assim, o que você está fazendo? Estou assistindo. A gente já sabe o que está fazendo. Está na frente da televisão, no sofá, vendo o que os outros estão fazendo, né? Vendo alguma coisa. Talvez alguém possa interpretar assim, ó, o Espírito Santo nos assiste. Mas ele nos assiste nas nossas fraquezas, ó. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Maravilhoso. Só que quando você busca a palavra assiste, olha o tamanho do trem aqui que vai aparecer. A palavra assiste, no grego, ela é, eu vou falar para você, é sunantilambanomai. Eita glória! Aprender a falar isso, já fala em língua direto, não precisa nem... Né? Sunantilambanomai. 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 Agora você já entendeu. Sunantilambanomai. Sunantilambanomai, esse palavrão poderoso, significa, basicamente, é uma ideia. É como eu falar assim, ó, ô Davi, você me dá uma mão aqui? Não dá, só estou dando um exemplo. Aí eu falo assim, Davi, me dá uma mão. Aí, opa, beleza, ali vem, aí eu falo, me ajuda a carregar isso aqui. Aí eu pego aqui, ó. Alguém pega aqui, essa é a ideia. Isso é sunantilambanomai. Entendeu ou não? Eu não entendi, pastor. Me explica, eu não estou entendendo. Melhor tradução dessa história seria a ideia de alguém que, ó, o Espírito Santo, ele está à disposição de pegar de um lado, ele vai pegar do lado dele. Aí ele fala, Davi, agora você pega do outro lado aqui. E nós vamos agora, traduzindo, eu vou te assistir. Isso é o assistir do Espírito Santo. Ó. É a pegada dele nessa história. E a outra? Exatamente. A outra é a nossa parte nessa história. Ou seja, ele não substitui a nossa responsabilidade, ele cumpre a dele. Quando ele coloca ali, está dizendo, olha, eu coopero junto com você, eu trabalho duro do seu lado. É a ideia de trabalhar duro para carregar algo pesado junto com alguém. Ele fala, junto contigo. Essa é a história. Então, ali, a escolha das palavras, ela dá a ideia. Você entende, olha, nós temos um parceiro na nossa vida. Em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos desafios de pegar as coisas, nós podemos contar com o Espírito Santo. Só que uma coisa é falar assim, compreender assim. A outra é você entender o que significa essa palavra que traduzida foi por assiste. Assiste. Por que eu estou falando isso? Para você entender como é que funciona o processo. Então, todo o agir do Espírito Santo na nossa vida, ele é isso aqui, ó. Ele vem e dá um belê. Só que eu preciso identificar isso. Eu preciso perceber isso. E quando eu percebo, eu posso então ir pegar e botar minha mão do outro lado e vamos levantar esse negócio. E essa é a grande sacada da vida. É por aí que começa tudo aquilo que a gente tem chamado de perceber que Deus quer fazer alguma coisa. Aquilo que a gente decidiu chamar de uma suspeita. Apenas uma breve, assim, suspeita profética. A gente acha que, de repente, quem sabe, pode ser que Deus queira nos usar para poder fazer algo que a gente não sabe que acontecerá. Olha que coisa bem profunda, né, que eu acabei de dizer. Olha que coisa assim, cheia de certeza, né? A certeza que a gente não entendeu tudo. É bem isso. É bem esse negócio. Esse é o processo do agir de Deus. Mas você percebe no meio disso tudo que Deus, ele quer mostrar para a gente que a sua atuação, o processo da atuação dele em nossa vida, ele é um processo simples. Ele é um processo simples. O resultado é poderoso, mas o processo é simples. A gente tem uma ideia, quando a gente fala de sobrenatural, poder de Deus, unção, dons, a gente logo imagina tudo na perspectiva do espetacular. E a gente é levado a pensar assim por causa dos testemunhos que as pessoas dão, né? Quando as pessoas dão testemunhos, elas
parece que elas fazem um acordo, todos assinam embaixo, assim, ó, na hora de testemunhar a gente vai falar só daquilo que convém. A gente vai se esquecer na hora do testemunho de dizer daquilo que na verdade é a parte tão natural, tão simples do processo. E a escolha é para mostrar o quão espetacular foi aquele processo todo. E aí quem ouve fica pensando, tem duas sensações, uma de alegria e de tristeza. Alegria porque que bom que aconteceu isso na vida do irmão, da irmã, de tristeza por pensar, isso nunca vai acontecer comigo. Nunca. Porque desse jeito aí eu nunca vou entender, viver, conceber essa maneira de agir. É interessante que você vai para algumas passagens bíblicas, você vê a expectativa e você vê a realidade, né? Quando Elias estava na caverna, depois de um período difícil na vida dele, estava lá numa caverna, né? Não ouvia Deus, não experimentava Deus, estava lá. Uma expectativa enorme de poder entender o mover de Deus. Aí ele esperava que Deus ia se manifestar. Aí veio o terremoto, agora Deus está no terremoto, vai se manifestar no terremoto. Passou o terremoto e ele chegou à conclusão de Deus não estava no terremoto. Aí depois veio um vento impetuoso, um vento forte. Agora Deus. Porque Deus é assim, Deus é espetacular. Deus é coisa forte. Sempre é forte. É coisa assim, que a gente fica assim arrepiado. A gente fica assim como se estivesse no meio de um vendaval. Tem que ser assim, se não for assim não é Deus. Agora tá. Aí chegou à conclusão, depois que passou o vento forte, não estava com Deus. Depois de algumas experiências bem espetaculares, bateu uma brisa lá. Um cicio suave, cicio um ventinho assim, né? Suave, tranquilo. E lá estava Deus. Por que isso, pastor? Para a gente poder entender que muitas vezes o mover de Deus, ele vem de uma maneira discreta. Não vem de uma maneira barulhenta, espetacular, extraordinária. E por não vir de uma maneira barulhenta, espetacular, extraordinária, a gente acha que não é Deus. E a gente tira para o lado e negligencia aquilo que Deus nos deu. Porque a gente está sempre esperando que agora vai ser uma coisa muito grande, muito espetacular que vai acontecer. Eu falei na semana passada, mas eu acho que o povo já estava cansado, porque depois que chega das 9h10, 9h15, você já sabe como é que funciona, né? O cansaço bate geral, os demônios das 9h15 entram, aí a coisa fica diferente. Então a gente volta sempre para poder, ainda estou no tempo, ainda todo mundo atento, são 15:50, então dá tempo de poder explicar sobre isso. Eu falei a respeito do Naamã, e da expectativa e do poder de Deus. Você lembra do Naamã, né? Naamã, general do exército, um grande homem de batalhas, condecorado por suas batalhas, um homem assim extraordinário. Um homem que carregava no próprio peito, na sua própria indumentária, na sua roupa, as guerras vencidas. Ele era um general. Fruto de umas conquistas, pegou uma menina lá, colocou de escrava, uma espécie de uma empregada daquela época. Essa menina era judia. Essa menina era uma menina temente a Deus. E esse homem tinha uma enfermidade que ninguém via, porque por trás daquelas vitórias todas, ele carregava a triste realidade, quando ficasse pelado na frente do espelho ou no seu quarto, ele estava tomado de chagas, feridas, porque ele era um leproso. Numa dessas situações, aquela menina, ciente do quadro, por meio da sua patroa, da sua chefe, da sua dona, ela, e um lamento daquela mulher, da esposa, ela menciona para essa patroa, ela fala assim, se o general, se o meu chefe, se o meu senhor conhecesse um profeta de verdade. Se ele conhecesse um profeta. E dessa história toda surge uma expectativa. A expectativa do sobrenatural de Deus agir e curar Naamã. E Naamã se enche de expectativa. E nessa expectativa ele prepara uma carta, ele vai diante do rei dele e fala assim, eu não vou conseguir entrar lá, porque senão vai dar guerra. Eu preciso de uma carta de liberação explicando a situação. O rei assina e tudo mais. A história chega lá, o rei de Israel fica chateado, ele veio aqui para nos matar, entendeu tudo errado. Mas dessa história toda ele se aproximou lá do profeta. Foi na casa do profeta. E quando ele está lá, ele vai com a comitiva, vai com um monte de coisas para poder agradar o profeta. Ele está com uma expectativa enorme, maravilhosa. Chega lá, o profeta não veio recebê-lo. Já começou mal. Mandou o moço do profeta, Geazi. O moço profeta chega e aí, diante daquele quadro, o moço profeta tem uma palavra da parte de Deus por meio do profeta Eliseu, que ele deveria agora se banhar no riacho. Basicamente isso, tomar banho. Vou traduzir na linguagem popular assim, o profeta mandou você tomar banho. Vai tomar banho. Basicamente isso. Isso foi uma ofensa para ele. Não pela expressão que eu estou brincando com vocês, obviamente, mas pela expectativa. E aí ele fala o que ele esperava. Assim, ele vai embora.
dá as costas para Geazi, para a casa do profeta, ele está brabo e vai voltar. Quilômetros e quilômetros, com a expectativa de ser curado, agora, brabo da vida, ele está indo embora. E nesse processo ele está lá falando, assim, mas que tipo de profeta é esse? Esperava eu que quando chegasse, ele com honra me recebesse, chegasse na minha presença, colocaria a sua mão de profeta na minha cabeça e declararia cura. Manda um servo para falar comigo, me manda me banhar nesse rio podre aqui. Os rios da minha terra são muito melhores, muito mais belos, límpidos e tudo mais. E ele está falando tudo isso, lá, brabo. Aí se aproxima o servo. E o servo chega para ele e tem uma simples colocação de servo. Querido, por favor, assim, com licença, posso falar uma coisa? Claro. É que o senhor está muito bravo, mas assim, só para poder entender, assim, se ele tivesse pedido uma coisa assim, difícil, o senhor teria disposição de fazer? Ele disse, difícil teria. Difícil, se fosse difícil eu faria. Aí ele falou, então por que não faz a fácil? Eu pensava por essa perspectiva. O que está aqui em jogo? O que esse servo do Naamã fala para ele? Ele está dizendo o seguinte, se fosse espetacular, você não estava afim? Você não acharia que era Deus e que ia fazer? Por que na simplicidade do agir você negligenciou? Por que na simplicidade você disse, não, eu não quero? A sua expectativa amaldiçoou a sua conquista. A sua expectativa de que o agir de Deus tem que ser de modo espalhafatoso te impediu de desfrutar a glória de Deus de um modo simples. Você ia tomar um banho, levantou, saiu, 2, volta, 3, 4, 5, 7, acabou. Estaria a pé de um bebê. Mas a sua expectativa de, não, se é de Deus, tem que ser assim. Esse se é de Deus tem que ser assim, e do nosso modo espalhafatoso nos impede muitas vezes de não apenas ser abençoados, mas de agir em nome do Senhor. Porque a gente fica esperando do mesmo modo. Eu não sei, eu tenho uma suspeita de que Deus quer falar alguma coisa com o Claudemir, através da minha... Não sei. É que eu não senti a terceira vértebra aqui cutucar para poder falar da vértebra dele. Eu não senti, o anjo não cutucou, entende? Eu não tive nenhuma coreografia especial assim, que pudesse me dizer assim, tem mistério. Entende? Então, eu não sei se tem mistério. A gente até mencionou semana passada, né? E toda essa suspeita é profética, um pentecostal clássico, de uma maneira, isso não é um ensinamento assim, de escola bíblica dominical, mas é um costume que se adquire, é um costume natural, de que qualquer percepção, aí já você sabe que tem mistério, tem muito aí, vai desenrolar alguma coisa. Então o que acontece? Quem não compreende ou não sente essa realidade, fica pensando, não, acho que não tem mistério nenhum, não. Não tem manto, não tem roubo, não tem nada, não tem papiro, não tem coisa nenhuma. Eu não senti, eu não tenho toda essa sensibilidade, e a gente fica entendendo sempre, aí as pessoas testemunham de como que elas são agir, como que elas agem em Deus, como que elas são usadas por Deus, e a gente sempre fica com aquela cara de tipo, nossa, que coisa gloriosa, que bom que isso acontecesse algum dia na minha vida, mas pelo jeito, acho que desse jeito aí não vai acontecer, não. Então, eu estou aqui para poder dizer que assim como Naamã, assim como Elias na caverna, assim como tantas situações, às vezes o que nos quebra, na verdade, é uma compreensão do modo como Deus age. Eu falei na semana passada e repito, no tanque de Betesda, o que mais tinha lá era o quê? No tanque de Betesda tinha o quê lá? Doente. Jesus foi no tanque de Betesda. Aí você pega Jesus e doente. É uma combinação explosiva, não é? Uma coisa assim, vai dar glória. Então, duas coisas que assim, é como a luva na mão. Vai encaixar perfeito. Jesus é o Rafá, é o Deus que cura. O lugar está cheio de doentes, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá e vai curar todos. Jesus curou todos no tanque de Betesda, irmãos? Quantos ele curou? E deu trabalho, hein? Curou e deu trabalho para ele. Não foi fácil curar aquele cara. Depende do cara, nem dava nada. É que Jesus é muito bom mesmo.
Agora você entende, sabe que Jesus ele estava com má vontade de curar? Que ele falou, hoje eu não vou curar, hoje eu acordei azedo, não estou bem, hoje, sei lá, estou meio dor de cabeça. Hoje não, hoje eu não estou afim. Eu vou curar talvez um. Sabe o que é isso? Obviamente que não. Mas aí você chega lá, você vê o relato da situação. Jesus chega diante daquele homem e basicamente aquele homem ele mostra um retrato do quê? De uma expectativa. Porque, olha só, ele chega, Jesus está ali. Ele fala assim, quer ser curado? Aí o que ele fala? Não dá. Por que não? Porque não tem ninguém que me leva lá. Lá onde? Ali no tanque. Por quê? Porque cada vez, de tempo em tempo, a gente fica aqui, a gente fica na espreita. Quando tiver movimentação, pode ser até um cocô de pomba, mas a gente se atira. Mas assim, se não for, se movimentar as águas ali, significa, segundo a nossa crença aqui, de que o anjo agitou as águas, a gente primeiro que pular está curado. Uau! Qual que é a expectativa deles? A expectativa deles estava no espetacular. Cada vez que as águas se agitavam por um anjo que ali passava e dava uma sacudida, dava umas azadas assim, e aí então aquelas águas se moviam, o primeiro que pulasse, e parece que isso era funcional, né? Parece que funcionava, era curado. Então eles associaram o seguinte, o agir de Deus é sempre assim, espetacular, extraordinário. Ele precisa ter esses elementos. Se não tem esses elementos, não pode ser curado. Não pode ser curado. Não pode ser curado, Jesus. Mas eu não quero não pode, você tem que chacoalhar as águas. Você entende como a nossa maneira de pensar a respeito dos dons, eu estou falando isso tudo em função dos dons. A gente está falando no primeiro momento de ser curado, ser abençoado e tudo mais, mas está na mesma evidência, porque o mesmo dom que vai para lá é o mesmo dom que vem para cá e o mesmo dom que sai daqui para lá também. Então a gente está falando da mesma realidade, do poder de Deus em ação. E uma das coisas que mais atrapalha é a nossa compreensão. Essa compreensão que tem uma expectativa baseada em algumas coisas que precisam acontecer para que a gente possa entender que de fato é Deus. Mas não parece que esse é o grande problema de Timóteo. Eu falei para vocês que antes de acabar, eu falar qual que era o problema do Timóteo. Segundo Timóteo, no capítulo 1, no verso 6, o Paulo lhe fala a respeito da razão de Timóteo ter deixado o dom adormecer. Porque a gente mencionou ali, né, que ele tinha aquele problema ali de ter adormecido. Na sequência ele explica por que adormeceu. Vamos lá de novo. Por essa razão, eu estou no 2 Timóteo 1,6, depois eu vou ler o 7. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Legal, né? Até aqui a gente entendeu. Olha o que ele fala agora. Perceba. Por quê? Por quê? Esse porquê tem uma explicação, né? A gente não fala porquê do nada. Eu estou andando com você. Por quê? Onde eu disse porquê? O porquê tem a ver com alguma coisa que foi falado antes. Concorda comigo? Só tem um porquê que vai explicar alguma coisa se teve algum elemento anterior. O porquê ele é explicativo. O porquê ele vai fundamentar o real, a verdade. Porque Deus, e aqui ele vai dizer qual que é o problema do Timóteo, não nos tem dado espírito de covardia. Traduz a covardia como medo. Medo. Não nos tem dado espírito de medo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas tem dado do quê? Tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Qual que era o problema do Timóteo? Ele tinha medo. Medo do quê, irmãos? Medo do dom? Acho que alguém tem medo do dom? Pode ser que tenha, né? Tem gente que acha que não sei, de repente quando o dom vem dá um choque, pastor. Eu tenho medo, eu tomei um choque quando era pequenininho, fiquei grudado na parede. Então eu não sei se talvez seja alguma coisa assim, e aí eu não quero, porque eu vou ficar tremlicando, separar, eu não sei como reagir a isso. Não. É mínimo o número das pessoas que pensam que existe um problema em si no dom, quando o dom está para se manifestar. Eu acho que o medo não está em função do dom. Medo de ser preso? Pode ser uma perspectiva. Medo dos resultados daquilo que aconteceria. Agora pensa comigo, Davi, vamos pensar assim.
Oi? Paulo estava preso, mas vamos pegar, tudo bem, esses elementos são importantes dentro do contexto das cartas, mas vamos pegar o seguinte, vamos pegar o dom em ação. Quem de nós em sã consciência aqui, se aqui nós estamos falando sobre o dom, eu estou dizendo assim, existe um dom chamado discernimento de espíritos, que vai fazer você perceber a realidade espiritual, que vai fazer você entender qual que é o espírito dominante que está operando, seja qualquer realidade, a nível físico, emocional, espiritual, mas você vai entender a realidade espiritual que envolve aquela situação. Você vai ter clareza disso. Quem é que não quer esse dom? Não quero, não, eu não quero, não quero. Eu prefiro andar como um tapado, assim, eu quero andar assim, eu não quero ver nada. Eu não quero ver, não quero. É uma possibilidade, certo? Mas em sã consciência, nós como amantes do céu, a gente vai falar, eu quero saber. Porque às vezes estou conversando com uma pessoa, tem uma situação ali demoníaca na vida dela, eu não estou percebendo, e se eu souber isso, opa! Se Deus está me mostrando, talvez é porque Ele queira me usar para poder libertar essa pessoa, isso vai ser um grande testemunho. Vamos pensar outra coisa. Você se relaciona com pessoas enfermas. Aí eu falo assim, existe um dom que é dom de curar. E faz com que você imponha as mãos e a cura do Senhor se manifeste no seu físico. Olha que coisa gloriosa. Quem é que não quer? Não, eu não quero esse dom. Não quero, vai me dar trabalho, vou ser preso depois. Né? Será que esse é o pensamento padrão? Não. O medo aqui é outro. O medo é o mesmo medo de sempre. É o mesmo medo da primeira geração, da segunda, terceira, da quarta, da 21ª também, que é o nosso tempo. A mesma geração. A mesma realidade. Qual é o medo quando a gente fala em relação a dons? Qual que é o grande medo? Fala para mim, o que você acha? Se Deus te mostrar alguma coisa agora, de errar, de não acontecer, de a gente se complicar ao final, qual que é o medo que está por trás? Por que a covardia foi escolhida aqui na linguagem portuguesa? Está entendendo ou não está entendendo nada? É o pensamento, vá que eu dou a bola fora. Vá que eu falo que é Deus e não era. Esse vá que não mata. Porque esse vá que para Deus é medo. Esse vá que para Deus é covardia. Ele está dizendo o seguinte, depois que eu falei a respeito do dom, vamos de novo, para você entender o que eu falei, por quê. Talvez você riu, mas não entendeu o que eu estava querendo dizer. Ele fala assim, eu te admoesto que você reavive o dom que há na tua vida. Para ele pôr nas minhas mãos. Por quê? Você não é um covardezinho. Você não é um cara dominado por um espírito de medo. Medo do quê, irmãos? Medo de acertar? O que tem medo de acertar? Quem tem medo de orar por uma pessoa enferma e ver o enfermo ser curado diante dos seus olhos? Alguém tem medo de acontecer isso? Nossa, eu não sei como reagir. Não sei. Eu fico com muito medo quando eu orar com a pessoa e ela ser curada. Vou ficar muito mal, vou ficar apavorado de medo. O que acontece quando você ora com alguém e a pessoa é curada? O que você faz? O que acontece com você? Você sai pulando, fica alegre, fica bobo, fica com uma criança. O que aconteceu mesmo? Meu Deus do céu. Essas são as reações. Quando vai todo mundo, meu Deus, eu morri. E aconteceu. É sério, não funciona mesmo. Dá medo depois que você faz um negócio e a coisa acontece? O que menos dá é medo. É orgulho, às vezes, até. É outro problema no futuro. Mas medo das coisas dar certo, você orar acontecer, você vai lá orar. O morto morreu. Vai enterrar. Mas eu só vou fazer uma oração assim. Em nome de Jesus, levanta-te. Eu tô com medo. Pode até dar um pouquinho de medo. Mas depois do primeiro medo, você fala, meu Deus! Eu e Smith e Wigglesworth somos iguais. Ressuscitamos os mortos. Eu, Jesus, o Pedro, o Smith e Wigglesworth, meu Deus, eu sou um avivalista. Vai ficar com medo de ser avivalista? Vai ficar com medo de... Não fica, irmão. O medo do Timóteo como um novo, um discípulo, um bom discípulo, mas que é jovem. As palavras ali nos mostram que ele é jovem. O medo dele está na própria imagem dele. Ele tem um medo de que as coisas não funcionam do modo como é para funcionar e ao final ele seja taxado como um herege, como um hipócrita, como um enganador, como sei lá, qualquer outra coisa. E esse mesmo medo que alimentava o coração de Timóteo é o mesmo medo que
alimenta o coração de muitas pessoas quando a gente fala assim de dons. Dons? Eu não sei, eu tenho medo desse negócio. Por causa da experiência A, da experiência B, a experiência 1, 2, 3, 4, eu não sei se esse negócio funciona, não sei se é de Deus, e se for de Deus, se é para mim. Então, eu não sei, eu acho que eu nem vou muito a fundo nesse negócio, que eu tenho um pouco de receio. Eu não quero machucar ninguém. Eu não quero que ninguém fique ferido. Eu não quero que ninguém crie expectativa com alguma coisa que eu digo, em nome do Senhor, e talvez não aconteça. Porque eu entendi lá atrás que se é de Deus tem que acontecer. Está entendendo? E muito disso, na verdade, é fruto de um orgulho próprio. É de um pensamento do tipo, como que eu vou ficar em maus lençóis depois que não acontecer aquilo que Deus me disse que vai acontecer? Então, qual que é o segredo disso tudo, queridos? Nós vamos começar a entrar nisso. Claro que na próxima ministração a gente vai avançar, obviamente, o tempo já estourou. Então, o grande segredo é, vá com calma. O grande segredo é esse. Então, antes de você se empolgar, você se aproxima. Você vai se aproximando. Deixa eu ver aqui um pouco da idade da galera, a maioria, tá? Tirando as crianças que são crianças, obviamente, né? Os demais todos já tiveram essa experiência. Todos vocês que não são os pequenininhos, que estão nos celulares ou fazendo outra coisa agora, todos vocês já se apaixonaram na vida por alguém, certo? Não lembro mais. Mas você se apaixonou por alguém. Eu vou falar com os homens aqui, primeiramente com os homens, né? Tenta lembrar como é que funcionava quando você se apaixonava. Eu não sei, talvez você já foi um pouco afoito no começo, às vezes por falta de experiência, falta de know-how, né? Falta de supervisão, mentoria. Às vezes, eu falo isso por experiência própria, eu não tive essa mentoria, essa supervisão, esse cuidado, então eu fiz muito meu jeito, quebrei muito a cara no começo das minhas experiências de apaixonites agudas, né? Então, nesses momentos que a gente se apaixona a cada semana por uma pessoa nova, né? E algumas dessas tristes realidades que eu vivi, acredito que muitos viveram também, eu não sabia como lidar com essas realidades, com essas suspeitas, grava a palavra, suspeitas. E às vezes eu extrapolava, porque eu interpretava a cena como sendo uma cena favorável, eu partia para cima da situação, e eu só percebia tardiamente que não tinha nada a ver o negócio. Deu para entender? Acho que você entendeu agora a sacada, né? Então, alguém mais maduro, graças a Deus que alguém se apresenta e fala assim, calma, não seja tão afoito, calma. Identifique sinais. E trilhe um caminho de aproximação para você não se frustrar. Para você não precisar se queimar. Para você poder caminhar de uma maneira assim mais real, mais concreta. Então, como que funciona um processo de aproximação de paixão, com vistas ao namoro e casamento, ou seja, como é que funciona aquele processo? Basicamente, você dá um passo na direção e testa para ver como é que foi a reação. E você percebe que, não teve nenhum não, assim, nenhuma coisa assim, porta na cara, você dá assim, mais um passo, certo? Aí você aumenta um pouco assim o interesse, você busca uma assertividade maior, para que dentro de alguns passos você possa então lançar a palavra nesse aspecto, entende? É um processo de aproximação. Agora, o que acontece quando você dá alguns passos e você percebe que nada? O que a sabedoria diz para a gente fazer? Do mesmo jeito que a gente foi, a gente volta. É simples. E, aleluia. Talvez você perceba, nossa, que bobagem, não tinha nada a ver. Ainda bem que eu não me expus. Olha o detalhe, ainda bem que eu não me expus. Agora, se o caminho vai parecendo favorável, você vai fazendo alguns testes, e você mesmo vai criando para poder perceber a assertividade. E aquilo vai se demonstrando assertivo, correto. O que é o natural? Você vai avançando, até porque você vai ficando confiante. A sua confiança vai aumentando. Na mesma medida que você vai se aproximando e aquilo vai lhe parecendo seguro. Você dá passo e fala, e aí? O que você sentiu disso? Eu estou tranquilo. Então, e vai indo. É mais ou menos essa realidade, certo?
Pode parecer bobo, mas a gente tem que ensinar às vezes para alguns adolescentes, porque alguns adolescentes eles pulam do 0 para o 100 e quebram a cara. E, nossa, que horror! E machuca lá, e machuca aqui, e sai tudo arrebentado, porque não tem sabedoria na aproximação. A mesma realidade vale em relação aos dons. Em relação ao profético, em relação ao falar de Deus. Então, como é que funciona esse processo? Você se aproxima, você está dando um passo na direção daquilo que é o alvo, daquilo que você está entendendo como sendo de Deus. Você vai dando uns passos na direção daquilo com a finalidade de buscar uma revelação maior. Você tem uma suspeita, uma pequena suspeita. Pequena suspeita. Vamos imaginar, se eu usei o Claudenir aqui, o Cláudio, como um referencial, então vou dar um exemplo aqui, um exemplo fictício. Fictício com um elemento real, mas vamos imaginar, diante dessa situação, vamos imaginar que eu estou em casa aí umas 2 semanas atrás e de repente eu sinto uma fisgada assim na minha coluna. E na hora da fisgada me vem na cabeça o Claudenir, o ex-goleiro. Ex-goleiro. A maioria de nós pensa o quê? Nada a ver. Não sei porque deu uma fisgada aqui, deu uma... Esse é no Cláudio, nada a ver, bobagem, coisa na cabeça. Cláudio lá, feliz lá, tudo de boa, tranquilo, cara, saudável. O cara tá de tranquilo, vejo na igreja, ele é esposa, filha, nada a ver. A maioria faz isso. A maioria faz isso. Então não tateia nada. Não faz aproximação. O que deveria fazer nesse sentido, pastor? Uma pequena aproximação. Pequena aproximação. Fisgada na coluna. Cláudio, meu Deus. O que acontece? Um pentecostal, ele sente uma fisgada na coluna e vem o Cláudio na cabeça. Eita, xaramanagaie! E vai marchando assim, ó. Eis que te digo. E vai. Veja o espírito de quebra de coluna na sua vida. E já vai. Vai se acidentar, mas Deus entrou com provisão e vai dar livramento e você não vai ficar numa cadeira de rodas. Pronto. Está feito. Está feito. Esse é o lance. Agora o que acontece? Se alguém chega e fala isso, e testemunha disso, e acerta, e conta na igreja, fica pensando, meu Deus, que profeta tem, meu Deus do céu, que coisa, cara. Meu Deus, nunca vou viver isso. Nunca. Eu sonho, nem sei que eu sonho. Eu vejo coisa e eu acho que a feijoada que estava muito forte. Aí, pentecostal já fala, tem mistério, tem manto, tem flasto, tem... Eu nunca vou ver isso. Então, o que acontece? A abordagem da maneira como o dom se manifesta, muitas vezes faz com que todos, ou a maioria, interprete que esse negócio é um negócio distante. Sendo que, às vezes, eu estou lá. Isso aconteceu aqui, tá? Essa parada aconteceu. A pessoa não sabia exatamente o que era, mas, na hora, num tempo de oração, veio o Cláudio na cabeça. E mandou a mensagem, pá. E depois me mencionou. Interessante. Mas... Vamos avançar o processo aqui para a gente poder entender. Talvez o que eu poderia fazer? Eu tenho o WhatsApp do Cláudio. Eu posso não. Marcelo, não. Tudo bem. Tudo. Entende? Conversa normal. Aí eu dou uma investigada. Ô querido, eu posso saber, tá tudo bem com você mesmo? Se ele fala assim, não, tá tudo muito bem. Mas como você é um crente assim que está querendo ter assim certeza se você realmente está pensando besteira ou se é coisa de Deus, você, mas não te aconteceu nada assim de anormal na sua vida, não, Cláudio? Olha, eu me lembro não. Na primeira, 80% dos crentes já iam embora e falaram, não, nada a ver, coisa na cabeça. Na segunda alternativa, só uns 15% dos outros já se manteriam. Aí só uns 5% dos crentes que estão querendo de fato entender o que Deus está fazendo. Mas eles estão na suspeita, eles não podem dizer, eis que vejo tal, visto, assado, aconteceu isso, não sabe. Porque esse é o elemento do desconhecido. O que eu tenho de fato, o que eu tenho de fato? Eu tenho uma fisgada na coluna e a imagem do Cláudio, tudo que eu tenho. Só que para não dar um tiro, porque eu tenho medo de Timóteo, eu não vou falar assim, Cláudio,
Estava eu na minha casa quando de repente senti uma fisgada na coluna e veio você na minha mente. Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida? Essa é uma maravilhosa explicação. Mas assim, e o medo de falar besteira para o Cláudio pensar assim, meu Deus, crente louco, nada a ver, cara, nossa, fisgada minha coluna, nada a ver, que bobagem. Aí eu falei, não vou fazer assim, então eu vou tatear. Então o que é o recomendado? Eu ia investigando, depois dessa segunda pergunta, ele fala, tudo bem, eu falo, você pode ser mais específico. Cláudio, você tem alguma dor na sua coluna, por acaso, querido? Eita, aí eu tiro é mais agudo, hein? Eu falei, é verdade. E aconteceu um acidente. Estava eu jogando futebol e tentei fazer uma bicicleta, a bicicleta saiu com o pneu furado. Caí de quadril ao chão e me quebrou em 3 partes uma vértebra da coluna. Estou aqui com um colete e vou ficar assim pelas próximas semanas. Aí você vai, Cláudio, Deus mostrou isso na sua vida. Deus mostrou você. Quero orar com você. Deus pode fazer com que esse processo que parece ser longo possa ser abreviado para dias. Deus pode fazer uma obra sobrenatural de calcificação desses ossos que foram fragmentados por meio desse choque ao chão e pode evitar toda essa complicação que você vai ter, porque Deus me mostrou. Deus me mostrou. Só que aí você pode enfeitar o pavão. Aí fica à vontade. Mas aí a performance é de cada um, entendeu? Esse é o lance. O que acontece? Mas por que eu estou falando isso? Porque aí você vê assim, conferência profética, vem um profeta aqui na frente, ele fala, quem é? Aí começa assim, né? Quem é? Meu Deus, eu nunca vou ser assim, meu Deus do céu. Alex Guidoni, pode vir aqui na frente. Não, Deus, eu quero saber o nome, sobrenome. Aí ele fala, eis que vejo, que tens 1,40 m. Mas é muito difícil, né? Mas a gente se impressiona pelo fato de acertar o nome e sobrenome. Ele está vendo que o rapaz é pequeno e ainda fala uma coisa óbvia assim. Mas aquilo que não é óbvio nos impressiona demais. Como é que a pessoa sabia de tudo isso? Meu Deus do céu. Deixa eu falar a verdade. Na prática, e que os profetas não contam, foi um crescimento, foi uma escola, foi um aprendizado em meio às suspeitas. Suspeita, você vai ganhando mais confiança naquilo que é a voz de Deus na sua vida. De tal modo que chega um momento que você já está mais sensível a isso. Vai acertar sempre? Não, às vezes tem uns enganos do brabo, hein? E esses enganos do brabo normalmente está no fato das conclusões que se tira com aquilo que Deus falou. É um lance, por exemplo, vértebra, fisgada vértebra, Cláudio. Aí já entra, fisgada vértebra, Cláudio. Aí já começa, eis que vejo um sapo com o nome Cláudio dentro. Aí, meu Deus, eu não vi nada disso. Aí lança essa informação, aí a gente tem que fazer uma quebra de maldição. Aí o Cláudio vai investigar na família dele, e os seus tataravós e bisavós, meu Deus, era só 3 coisas que viu. Viu fisgada, coluna e Cláudio. Está entendendo o que eu quero dizer? Aí adiciona em cima. E essas interpretações daquilo que foi falado que atrapalha muito. Atrapalha demais. Agora, por que eu falei assim, que eu poderia dar esse salto para falar assim, Cláudio, Deus mostrou isso, eu acho que tem um propósito nesse negócio. Sempre o propósito de Deus mostrar não é porque Deus é fofoqueiro. Deus, tô com vontade de contar alguma coisa para alguém, mas eu vou contar para Rubens. Tem um cara lá na igreja que vai quebrar vértebra e eu preciso fazer, eu não sei para que contar, vou contar para você. Tá bom? Deus não é fofoqueiro. E precisa contar para alguém, porque senão não se aguenta. Não se aguenta. Não. Ele mostra com finalidade. Lembra que a gente falou? É para um bem proveitoso. É para um bem proveitoso. Tem um propósito bom. Os dons operam com finalidade boa. E a finalidade boa daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus nos mostra de forma sobrenatural, é com a finalidade de promover a sua glória, de fazer com que a sua vontade se estabeleça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cláudio, perdão por tanta exposição do seu quadro clínico. Isso aconteceu de fato, tá? Mas o Cláudio é uma benção, ele está aqui e está se recuperando bem, em nome de Jesus, e vai ficar cada vez melhor. Já veio a pé hoje que é para testar a musculatura ainda. Glória a Deus, aleluia.
De fato aconteceu, tá? Essa experiência aí realmente aconteceu. Estou dando um exemplo, por isso que eu falei com uma abordagem fictícia, mas com tanto de elemento real. Semana que vem nós avançamos um pouco mais a respeito desse profético, desse falar de Deus, da maneira de perceber essa suspeita de como agir nela, e a gente vai, a cada ministração do nosso Tadel, crescendo um pouco mais em conhecimento de como ser usado pelo Senhor. Então eu creio que é o nosso grande objetivo, nós queremos muito ser usados pelo Senhor, cada vez mais e mais. Amém, queridos? Mas se você não gosta de pentecostal, não, eu amo os pentecostais, eles me inspiram demais. Pensa em uma pessoa que gosta. Eu gosto muito dos meus amados irmãos pentecostais. Amo eles. Amo mesmo, assim, eu tenho uma grande admiração por uma série de fatores na vida dos pentecostais. Só acho que em alguns pontos, a maneira como se expressa o poder e o sobrenatural gera uma impressão que por vezes ela não ajuda tanto e acaba atrapalhando mais. Por isso eu estou mencionando uma escolha que eu estou fazendo, né, de poder dizer que não precisa ser assim. Não precisa ter essa carga de espetacular toda. O sobrenatural, o espetacular, o glorioso fica no resultado. O resultado, sim, a gente sai pulando de um pé só, gritando e dançando. Aleluia! Mas, às vezes, a gente fica muito na ideia de o profeta tem que ser estranho. Quanto mais estranho, mais profeta. Não, o profeta tem que ser um cara assim, muito doido, muito estranho. Aonde que diz tem que ser doido, tem que ser estranho? Não tem. Os processos que Deus nos leva para poder manifestar os resultados gloriosos, aí está na conta de Deus. E, obviamente, algumas coisas vão nos parecer estranhas. Mas não é a obrigação de ter que ser estranho para poder ser alguém usado por Deus. Tem que ser, não. Tem que ter elementos muito estranhos para poder ser usado por Deus. Não. Se fosse assim, o Evangelho não teria chegado até a gente. Ele não chegou só pela boa vontade dos homens. Ele chegou por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. Que fez com que esse Evangelho atravessasse continentes, oceanos, e chegasse até aqui, tudo na sua vida e na minha vida. Então, não foi na base apenas da boa vontade, foi na base desse espírito aí, esse espírito de poder, não um espírito de covardia e de medo. Amém, queridos? Vamos orar e encerrar essa noite, encerrar o nosso